O programa a seguir é uma produção independente. O seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Ouça agora o programa A Voz da Boa Semente. Apresentação: Pastor José Carlos Bertanha. Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui para tratarmos de assuntos convenientes à obra de Deus e à palavra do Senhor aos nossos corações. É uma satisfação estar com o nosso povo aqui da Rádio Interativa e também com você, meu amigo, minha amiga, a todos os irmãos e amigos que estão ao alcance da nossa voz para fazer abrilhantar esse trabalho de glorificação ao Senhor. Hoje estaremos falando um assunto sobre o receber o Espírito Santo, né? Então você que está aí conosco, né, vamos estar falando sobre a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo e assim sucessivamente. O versículo chave está no livro de Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Depois faremos aquilo que conforme o Espírito Santo for conduzindo. Mas antes de estarmos iniciando, nós gostaríamos de passar para o nosso irmão Marcelo para ele estar fazendo aí as considerações e também falar para você qual é a forma que você poderá estar participando juntamente conosco desse programa A Voz da Boa Semente. Assim que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Irmão Marcelo. Olá, paz do Senhor, Shalom Adonai, de onde você estiver, que Deus abençoe a sua vida. Gostaríamos muito que você participasse conosco do programa A Voz da Boa Semente, não é? Com o pastor José Carlos Bertanha. Será um prazer imenso, ficaremos alegres. É muito importante a sua participação. Você pode participar deixando o seu comentário, pedido de oração. Deixe o seu comentário, pode mandar áudio também pelo 22 997 39 2852, que é o telefone WhatsApp da Rádio Interativa, 22 997 39 2852. Ficaremos contentes com o seu feedback, com o seu retorno. Faça seu comentário, pedido de oração, testemunho. Interaja conosco, é muito importante. Deus abençoe a sua vida. Olha, temos o Instagram. O Instagram da Rádio Interativa é o @radio.interativa. Facebook também, @radio.interativa. Você que nos assiste pelo YouTube, obrigado pela sua audiência. Se não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Ative o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Deixe o seu joinha, deixe o seu comentário também aí no YouTube. Isso é muito importante para que o nosso canal cresça, né? E o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante. E é mesmo, porque estamos tratando da palavra de Deus, ok? Então, você fazendo isso estará nos ajudando, que Deus abençoe. Fazemos parte do CAF Brasil, que é uma associação missionária. Temos o compromisso com a palavra de Deus, com o Evangelho, que é missão de todo cristão. Todo cristão é um missionário. O ID é para todos nós. Acesse para conhecer mais sobre o CAF África, Centro de Assistência e Formação Integral. Há 10 anos na África, em Burkina Faso, na cidade de Bobo de Olaçô. Então, para conhecer, www.cafafrica.org, www.cafafrica.org. Considere também ser o mantenedor desta obra missionária. Você, meu irmão, minha irmã, meu amigo empreendedor, Deus tem te abençoado, então abençoe vidas. www.cafafrica.org. Eu sei, há vários órgãos, agências de missões, mas tenha um olhar de carinho por essa associação que é o CAF. Estamos também aqui no Brasil, no Morro da Coca-Cola, é o CAF Brasil, e você, acessando cafafrica.org, fica por dentro de nossas atividades aqui em Arraial do Cabo, no Morro da Coca-Cola, e lá na África, em Burkina Faso, no Oeste Africano. Ok? cafafrica.org, e segue a gente no Instagram, @cafafrica
ou @cafbrasil.oficial. E retorno a palavra para o pastor José Carlos Bertanha, que hoje trará a palavra de Deus acerca do Espírito Santo, não é? O Espírito Santo que é o nosso Consolador. Glória a Deus. Não é isso? É verdade. Que habita em nós. Em hebraico é Ruach HaKodesh, o Espírito de Santidade, o Espírito do Eterno nosso Deus. Pastor, com a palavra. Amém, graças a Deus. Muito obrigado, irmão Marcelo Alves, né? E a todos que estão nos ajudando nesta grande obra, nessa seara, e a você que está participando conosco também, direta ou indiretamente. Você pode estar nos ajudando de várias formas, orando, né, contribuindo, como diz o irmão Marcelo aí, e também tendo a tua participação, né, mandando uma mensagem. Se você quiser também contar um testemunho, né, irmão Marcelo? Isso é muito importante, terá a oportunidade de contar também o teu testemunho para engrandecimento do nome do Senhor. Nós vamos então estar fazendo uma oração e depois estaremos ouvindo os louvores e a seguir voltaremos a falar da palavra de Deus. E tendo aí a oportunidade, esteja participando conosco e Deus abençoe a tua vida e toda a tua casa, em nome de Jesus. Ouviremos louvores, oramos primeiro e depois ouviremos os louvores. Maravilhoso Deus, Criador bendito, nós te exaltamos nesta hora, meu Senhor, por esta graça que o Senhor nos concedeu através do teu Filho Jesus Cristo. A tua palavra nos mostra, meu Deus, o teu grande amor para conosco quando o teu Filho Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que nesta manhã ou nesta hora, nesta tarde, na noite desse dia, onde estiver este ouvinte, porque não sabemos, meu Senhor, quando ele estará participando, mas o Espírito Santo estará conduzindo a sua vida e conduzindo, meu Senhor, a tua palavra ao seu coração. E que assim o Senhor esteja abençoando essas vidas, essas famílias, abençoando a cada um de nós e colocando em nossos lábios, Senhor amado, as palavras proferidas para a glorificação do teu nome através do Espírito Santo. Abençoe-nos e seja conosco por tua graça e bondade, em nome de Jesus. Queres nesse mundo ser um vencedor? Queres tu cantar na luta e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dai-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em te ver. Guarda o contato com o supremo ser. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo o mal vencer?
mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Em mim está Jesus, jamais perturbação terei, pois vivo já na luz. Sinto paz muito profunda, enfim, sinto paz proveniente da cruz. Pela fé sinto viver em mim, meu Jesus, meu Jesus. Me trouxe salvação, também me disse assim: me busca na tribulação, pra teres paz em mim. Sinto paz muito profunda, enfim, sinto paz proveniente da cruz. Pela fé sinto viver em mim, meu Jesus, meu Jesus. Na grande festa do perdão, no seu real poder, me concedeu a admissão quem quis por mim morrer. Sinto paz muito profunda, enfim, sinto paz proveniente da cruz. Pela fé sinto viver em mim, meu Jesus, meu Jesus. Já tenho uma viva fé que não confundirá o amor de Deus que puro é, de paz me encherá. Sinto paz muito profunda, enfim, sinto paz proveniente da cruz. Pela fé sinto viver em mim, meu Jesus, meu Jesus. Guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo,
sentindo perto sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para o seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Amém. Graças a Deus. Então estaremos aqui lendo um versículo para nossa meditação, que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 1, versículo 8, onde o Senhor Jesus deixou esta ordem para os seus discípulos. E nós vemos aí a necessidade de estarmos cheios do Espírito Santo. Atos, capítulo de número 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então nós observamos aqui a necessidade do homem receber o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele foi enviado para ficar conosco todos os dias. O Senhor Jesus aqui está respondendo um questionamento dos seus discípulos a respeito do tempo que se ele havia de restaurar Israel. Mas o Senhor foi enfático em dizer que não pertencia a ele saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas ordenou a eles que então ficassem em Jerusalém, para que até que do alto fosse revestido de poder, para então ser depois testemunhas. A gente observa que a necessidade do homem ter o Espírito Santo, do homem receber o Espírito Santo, até mesmo o batismo do Espírito Santo, ou ser revestido de poder. Porque o revestimento é a capacitação de Deus para a nossa vida, espiritual, para mantermos a nossa vida, a chama acesa em comunhão com Deus em todo o tempo, e também a capacitação para resistir às adversidades, às atrocidades, às batalhas que surgem no mundo espiritual, e também os dons espirituais ou dons ministeriais, quer dizer, de todas as formas, a capacitação para fazermos esta obra. Porque nós observamos que o homem, depois de revestido de poder, a sua história, a sua experiência com Deus é diferente. Nós observamos que mesmo os discípulos andando junto com Jesus, sendo já batizados, mas ainda não tendo a experiência, depois da morte de Jesus, de receber o Espírito Santo, de ser batizados com o Espírito Santo, eles ainda eram homens tímidos, medrosos, mas após a descida do Espírito Santo, sobre as suas vidas, eles foram revestidos.
a ponto de testificarem intensamente e também resistir às pressões. Nós observamos que o próprio Pedro, né, que foi um homem que, apesar de sua prontidão, da sua decisão, mas ele não conseguiu assim, manter aquela firmeza até que então fosse revestido do Espírito Santo. E até negou Jesus em algumas vezes, mesmo que ele tinha desejo. Mas aí nos dá a entender que para a gente conseguir superar as adversidades e ser capacitado para vencer os dias maus, a gente precisa estar cheio do Espírito Santo, né? E isso é o que Jesus quis dizer, quis mostrar para os seus discípulos, a necessidade de ficar em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. Então nós observamos que quando a Bíblia nos fala que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, então eles estavam ali todos reunidos, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso e encheu toda a casa em que estavam sentados, né? E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, né? Porque o Espírito Santo pousava sobre cada um deles. E eles foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar línguas e a profetizar, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, sendo assim, a multidão que estava presente, pois estava em festa a cidade, né? Eles começaram a ouvir aquilo e começaram a admirar-se. Ué, como é que pode ser isso? Não são todos galileus esses homens, como estão falando em nossa própria língua? Aí começaram até alguns dizendo, estão embriagados. Mas a gente vê aí a virtude do Espírito Santo, a autoridade, a ousadia que Deus deu a Pedro ao levantar-se e trazer o esclarecimento a respeito do que estava acontecendo, né? Como ele disse, varões e irmãos, isso não é, esses homens não estão embriagados conforme vocês estão pensando, mas isso é o que disse o profeta Joel. Então hoje, né, se cumpriu essa promessa e eles estão aqui cheios do Espírito Santo, né? Glórias a Deus. Eles não poderiam estar embriagados, esta sendo a terceira hora do dia, então nós observamos que é necessário que o homem seja cheio do Espírito Santo. E também mais à frente ele vai dizer, esta promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Porque após esta palavra de Pedro e o discurso que ele fez, né, aí eles ficaram querendo saber mais a respeito desse poder e desse Cristo, desse Jesus Cristo, o Filho de Deus, que estava ali sendo proclamado por Pedro com toda a ousadia. E perguntaram então aos discípulos, e Pedro respondeu, né, que esta promessa falava a respeito dele, de seus filhos, de todos quanto estão longe, ou a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então observamos que esta promessa é também para os dias de hoje, não foi só para aquele tempo, né? Glória a Deus. E assim, e nós vemos este mesmo Pedro, né, depois desse discurso ali, ele trouxe uma palavra que quase 3.000 almas se converteram. Glórias a Deus. E vemos também que através dessa virtude do Espírito Santo, foi mantida ali uma comunhão perfeita entre os irmãos, a ponto deles terem tudo em comum. Não vivia aquela disputa entre isso é meu, isso não é, e aquela briga, mas eles tinham tudo em comum. E havia comunhão no partir do pão, nas orações, né? E a Bíblia diz que em cada alma havia temor. E muitos sinais e maravilhas se faziam pelos apóstolos. Então nós observamos que também os dons do Espírito Santo, eles são dados, né? Nós observamos que até então não tinha havido nenhum milagre assim manifesto, como daí a pouco Pedro, que está entrando no templo, ele e João, e a Bíblia nos fala que ali tinha aquele paralítico que estava sempre ali na porta do templo a pedir esmolas. E a Bíblia diz que eles, fitando os olhos para Pedro e João, né, pediram uma esmola. Ele pediu uma esmola. Mas Pedro com João disse para ele, não temos prata e nem ouro, mas o que temos isso te damos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E a Bíblia nos conta que aquele homem levantou, saltando e glorificando a Deus, e todos viram esta maravilha. Isso também é o dom do Espírito Santo, o poder, a autoridade também para curar os enfermos e fazer o que aprouver a Deus, né? Glórias a Deus. E assim nós observamos que ainda hoje
Paulo escrevendo aos Efésios, inclusive a gente, para manter essa comunhão com Deus, é o Espírito Santo que habita em nós. E Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então nós observamos que o homem ainda pode, mesmo que Paulo escreveu já há muito tempo, mas ainda pode hoje manter a comunhão com Deus, né, através do Espírito Santo. O mesmo Paulo escreveu dizendo assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Então todos quantos temos recebido esse Jesus, a Bíblia diz que ninguém confessa que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Para essa confissão, o homem precisa, né, do Espírito Santo, pois é o próprio que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas nós estamos falando que além dessa conversão, desse reconhecimento e dessa confissão, ainda existe uma promessa de revestimentos de poder. Isto é, capacitação de Deus no homem, né, para que ele possa superar as adversidades e também glorificar a Deus. Inclusive, na carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 4, versículo 7, também nos deixa uma recomendação bastante importante para não deixarmos de entender que nós, homens, somos vasos de barro, mas que a excelência que habita em nós é o Espírito Santo. Observamos aqui em segunda carta de Coríntios, aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo 7, diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então nós observamos que Deus, né, trouxe a nós a excelência do seu Espírito para habitar em nós. A mesma palavra diz que nós somos o templo do Espírito Santo e somos guiados, somos conduzidos pelo Espírito Santo. Então, que Deus abençoe a tua vida. E se você ainda se sente um crente às vezes desanimado, meio fraco, há um conselho para você: não entristecer o Espírito Santo. Isto é, como? Como que a gente pode entristecer o Espírito Santo? Quando a gente age, né, de forma incoerente, de forma que não exalta a Deus. Porque se a gente exaltar a Deus com as nossas ações, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, né, em toda a nossa maneira de ser cheio do Espírito Santo, não é para elevação do homem, do ego, mas é elevação de Deus, é para glorificação. O próprio Jesus disse que o Espírito Santo viria para glorificar o Pai e ao Filho. Então, aqui quando Paulo escreve aos Efésios no capítulo de número 5, que ele fala no versículo 18, diz assim: não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Observamos aqui que o Espírito Santo é um espírito de paz, é um espírito de amor, né? Glórias a Deus. A Bíblia diz que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, logo sendo assim, não seremos contenciosos, brigões. Isso não quer dizer que não devemos ou não podemos combater contra as heresias, as mentiras ou os enganos. Nós precisamos, inclusive, ter ousadia para isto, porque é para isso que o Espírito Santo veio, né? Mas aqui diz ainda, versículo 19: falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então nós observamos aqui, esta é a forma de ser cheia ou cheio do Espírito Santo. Deus quer que nós sejamos testemunhas dele em todos os lugares. Essa testemunha não pode ser só de palavras, de expressões, mas ela deve ser de ações, de virtudes, de ser parecido com Jesus, né? Glória a Deus. Paulo, a ponto de se dedicar assim ao Senhor, e Deus o encher de tal forma que ele chama até nós hoje, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Glórias a Deus. Por quê?
Como é ser imitador de Cristo? É parecer com Ele nas atitudes, nas ações. A gente parar e pensar assim, se fosse Jesus que estivesse aqui, qual seria a ação dele, o proceder dele em relação a este assunto, né? Tem horas que a gente tem que fazer como Jesus, calar. É a melhor forma de glorificar Deus. E tem hora que a gente tem que ter ousadia e autoridade para falar, porque é a forma que o Espírito Santo dá para se fazer. A palavra de Deus diz que quando, quiseram proibir os discípulos de falar de Jesus, eles disseram: importa obedecer a Deus e não aos homens. Então esta é a necessidade de nós, ainda hoje, sermos cheios do Espírito Santo. Inclusive, existe uma recomendação do apóstolo João, dizendo assim: não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, Glórias a Deus. Inclusive, a Bíblia lá nos deixa claro que todo espírito que não confessar que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Então, até nisso nós precisamos estar atentos, porque a Bíblia fala dos falsos profetas, falsos mestres, enganadores, mas a igreja do Senhor, ela está sendo e será sempre edificada, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque as nossas armas, elas são espirituais e poderosas em Deus, Então que Deus possa te abençoar e abençoar a tua vida e a tua família. Creia no Senhor Jesus Cristo, seja cheio do Espírito Santo, faça a obra de Deus conforme Ele te orientar e te guiar, porque é para isto o Espírito Santo veio. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Estaremos ouvindo mais um louvor e depois estaremos voltando para agradecer a Deus por esse momento desse programa A Voz da Boa Semente. Salvador, teu poder, teu poder, teu poder, e dá um poder renovador, teu poder, teu poder, teu poder. Bendita promessa paternal, vem encher-nos de real valor, do pleno poder celestial. Teu poder, com o óleo sim vem nos ungir, teu poder, teu poder, teu poder, Pai celeste faze-nos fruir, teu poder, teu poder, teu poder, tu já prometeste derramar tuas bênçãos e nos revestir, pra tua palavra proclamar, com poder, com poder, com poder, com fogo vem nos inflamar, teu poder, teu poder, teu poder, e de toda mancha nos limpar, teu poder, teu poder, teu poder. Aquece os frios, ó Senhor, faze-os que dormem despertar. Nós te suplicamos com fervor, teu poder, teu poder, teu poder. Como a brisa queiras assoprar, teu poder, teu poder, teu poder. Deus bendito vem nos outorgar, teu poder, teu poder, teu poder. Perene e doce comunhão, quero aqui contigo, ó Pai, gozar. Depressa nos enche o coração, com poder,
Amém, graças a Deus. Ouvimos antes alguns louvores, né? E agora mais um louvor para a exaltação do nome do Senhor. E agora estaremos agradecendo a Deus, né, por esse momento que passamos aqui, e orando por você, pela tua casa. Você também esteja orando por nós, onde você estiver. E eu quero também te falar uma coisa que às vezes você fica pensando assim: não, preciso que o pastor ore por mim, eu preciso que uma irmã do ciclo. Claro que Deus tem os seus ministérios para dissertar, para usar cada um conforme Ele quer. Existem realmente pessoas que têm um ministério de oração, de intercessão, mas você também pode orar, porque é esta a ordem do Senhor Jesus, né? E não é pelo teu muito falar, não é pela uma oração assim eloquente, com muito poder, não. O poder está no Senhor Jesus. Inclusive nós observamos que a respeito da virtude, a palavra de Deus diz que até a sombra de Pedro curava. Então, quem faz a obra é o Senhor. Então creia no Senhor, clame a Ele pela tua necessidade e com certeza Ele vai te atender também, né? Estaremos orando por você e você crê que o Senhor pode operar na tua vida. Maravilhoso Deus, Criador bendito, honras e glórias sejam dadas ao teu nome. Muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui reunidos. Meu Senhor, para falarmos da tua palavra, por este ouvinte que participou, meu Deus, por toda a equipe da rádio, por aqueles que direta ou indiretamente, Senhor, têm contribuído para o teu reino. Porque nós sabemos que a extensão do teu reino, meu Senhor, está em toda a terra, pois esta, meu Senhor amado, é a promessa que o Senhor tem para todos os povos. A vontade do Senhor é que todos os homens se salvem, e por isso a ordem é pregar o Evangelho. Então, meu Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, que o Senhor esteja atendendo este ouvinte, meu Senhor, esta pessoa que está, meu Senhor amado, a colocar diante de Ti a sua necessidade. A Tua palavra nos fala para lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade, que o Senhor tem cuidado de nós. Nós sabemos que nem tudo o Senhor diz sim, que o Senhor também tem a resposta não, mas que o Senhor faça este ouvinte e cada um de nós entendermos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Abençoe esta família, abençoe essas vidas, continue abençoando o teu povo em toda a terra. Muito obrigado, meu Deus, por esta oportunidade deste programa, A Voz da Boa Semente. E assim nós te agradecemos em nome de Jesus. E assim, meu amigo, estamos encerrando este trabalho, né? E até o próximo programa, A Voz da Boa Semente. E que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.